Meu nome é Marin Doyle. Tenho 36 anos e sou Major-General do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. No dia em que meu irmão foi condecorado com a Estrela de Prata, eu nem estava na lista de convidados. Enquanto o SUV da minha família passava, meu pai, o Coronel Donovan Doyle, não olhou para mim. Ele simplesmente falou com o guarda, com a voz fria como gelo: "Ela não está conosco." Minha mãe se virou, e meu irmão Caleb, o menino de ouro do Corpo de Fuzileiros Navais, deu um sorriso irônico. Aquele sorriso dizia tudo: "Veja bem, você não pertence a este lugar." O que eles não sabiam era que, em poucas horas naquele mesmo palco, eu seria condecorado com a Cruz da Marinha, e seus comandantes me chamariam por um nome que eles jamais ousariam imaginar: Major-General Doyle. Você já se sentiu um estranho na sua própria família? Já teve que engolir as lágrimas enquanto aqueles que você mais ama torcem a faca? Se sim, curta para que eu saiba que não estou sozinho. E me diga nos comentários, apenas um simples sim ou não. Esta história é para você. E eu prometo que a vingança será doce. O sol da Carolina do Norte era um peso físico que pressionava a lã engomada e implacável do meu uniforme azul. Cada vinco perfeito da túnica azul meia-noite parecia uma pequena lâmina contra a minha pele, e uma única gota de suor traçava um caminho lento e irritante pela minha têmpora. Eu estava sozinho no portão principal do acampamento Lejeune, o coração do Corpo de Fuzileiros Navais na costa leste. Sentindo o ar úmido grudar nos meus pulmões, o jovem cabo no posto de guarda tinha o olhar sério e perturbado de alguém que sabia estar na presença de um oficial superior, mas estava preso às suas ordens. Ele verificava constantemente sua prancheta, com a testa franzida em concentração. Meu nome não estava nela. Claro que não estava. Então, o SUV preto parou. Era um modelo novo, do tipo que meu pai comprava para sinalizar seu status de coronel aposentado, mas ainda importante. Ele nem se deu ao trabalho de baixar o vidro. Através do vidro fumê, vi sua silhueta, rígida, intransigente. Ele fez um gesto curto para o guarda, um movimento de pulso que dispensou toda a minha existência. Sua voz cortou o ar pesado, alta o suficiente para eu ouvir, com a intenção de que eu ouvisse: "Ela não está conosco. Prossigam como solicitado." Um nó de gelo se formou em meu estômago. Olhei para a janela do passageiro. Minha mãe, Genevieve, era um borrão de seda floral e desviava o olhar. Ela olhava fixamente para algo no painel, com as mãos entrelaçadas no colo, o retrato da ignorância deliberada. Ela não me olhava nos olhos. Reconhecer-me seria reconhecer a crueldade do momento. E toda a vida da minha mãe foi construída evitando conflitos, mantendo uma paz frágil e artificial. No banco de trás, Caleb se inclinou para a frente. Meu irmão mais novo, o célebre capitão, o homem do momento. Ele cruzou meu olhar, e um sorriso lento e triunfante se espalhou por seu rosto. Era um olhar que eu conhecia bem. O olhar da criança de ouro, o vitorioso em uma guerra que eu nem sabia que estávamos travando. Era puro desprezo. O pesado portão de ferro rangeu ao se abrir para eles. O SUV deslizou sem parar e, então, com um estrondo ensurdecedor que ecoou o bater de uma porta em minha alma, o portão se fechou na minha cara. O som foi uma confirmação final e brutal do meu lugar na família Doyle. Eu era um estranho. O jovem guarda pigarreou, o rosto uma máscara de desconforto profissional. "Senhora, sinto muito, mas se a senhora não estiver na lista." Ele não precisou terminar. Assim que a humilhação começou a queimar meu peito, um veículo diferente se aproximou. Era uma SUV preta e elegante do governo, imaculada e imponente, com a bandeira de 4 estrelas de um general de carreira no paralama. Parou silenciosamente ao meu lado. A porta traseira se abriu e o general Alistair Finn emergiu, sua presença chamando a atenção de toda a equipe do portão. Ele era uma lenda no corpo, um homem cuja reputação se baseava tanto em brilhantismo no campo de batalha quanto em integridade inabalável. Ele não se limitou a apertar minha mão. Num gesto que provocou uma onda de choque nos guardas, colocou um braço caloroso e paternal em volta dos meus ombros. "Major-General,
Eu estava prestes a enviar uma equipe de busca para buscá-lo, trovejou, com a voz numa mistura perfeita de autoridade e afeição genuína. Ele enfatizou minha patente, seus olhos se voltando por um breve segundo para os guardas atordoados. O contraste foi um golpe físico, a fria dispensa do meu próprio pai versus o caloroso abraço público de um general de 4 estrelas. O gesto não foi um resgate. Não apagou a dor. Em vez disso, foi uma confirmação amarga e dolorosa de uma verdade com a qual convivi por anos. Fui forçado a encontrar minha família nos quartéis e centros de comando do mundo porque aquela em que nasci me recusou. O general Finn me acompanhou pessoalmente, passando pelos guardas que agora me saudavam. Ele não me conduziu aos assentos reservados para famílias, onde pude ver 3 cadeiras vazias ao lado dos meus pais e do meu irmão. Em vez disso, ele me guiou pelo corredor central em direção à área VIP da primeira fila. À medida que nos aproximávamos, coronéis e colegas generais se levantaram com acenos de respeito. Sentei-me do outro lado do corredor, em frente a eles. A distância era de apenas alguns metros, mas parecia quilômetros. Eu sentia o olhar deles em mim. Não precisava olhar para entender o que estava acontecendo. Percebi a incredulidade atordoada do meu pai, seu rosto se contraindo enquanto tentava entender por que sua filha funcionária de escritório estava sentada entre os líderes mais poderosos do corpo. Eu podia sentir a confusão ansiosa da minha mãe, suas mãos provavelmente torcendo o programa até transformá-lo numa bagunça desorganizada. E eu podia sentir o ressentimento latente de Caleb, seu dia perfeito de repente, inexplicavelmente manchado. Meu pai se inclinou, sussurrando algo áspero e raivoso para meu irmão. O jogo psicológico havia começado e, pela primeira vez na minha vida, eu sabia que era uma batalha que eu não podia perder. A cerimônia se arrastou. Discursos foram feitos. Louvores foram cantados. Finalmente, chegou a vez de Caleb. Ele subiu ao palco, a imagem de um herói da marinha, com o peito estufado. Aceitou a estrela de prata, o metal polido brilhando sob as luzes do palco. Ele começou seu discurso com a voz suave e confiante. Agradeceu ao nosso pai, chamando-o de o maior fuzileiro naval que já conheci. Agradeceu à nossa mãe, sua rocha e retaguarda. Agradeceu à esposa, Hannah, que acenou discretamente, nervosa, do seu assento. Ele não mencionou meu nome. Foi uma omissão tão ruidosa, tão deliberada, que me sugou o ar dos pulmões. Mas ele não tinha terminado. Guardou a última e mais afiada lâmina para o final. Olhou para a plateia, seus olhos percorrendo-me como se eu fosse parte do espaço vazio. Quero dedicar esta homenagem, disse ele, com a voz carregada de falsa humildade, aos verdadeiros guerreiros, aqueles que não têm medo de sujar as botas no campo de batalha. Aqueles que forjaram o legado do Corpo de Fuzileiros Navais com suor e sangue. Não aqueles que empurram papéis para trás de uma mesa. Uma onda de aplausos educados e distraídos encheu o auditório. Eles ouviram as palavras de um herói humilde. Eu ouvi a verdade. Foi uma execução pública, um tapa na cara perfeitamente direcionado e perfeitamente desferido, destinado a uma plateia de apenas uma pessoa. Ele ficou ali, imerso na adoração, acreditando ter dado o tiro final. Não fazia ideia de que a guerra estava apenas começando. E enquanto eu estava ali, com a fúria fria se solidificando em minhas veias, olhei para a família que me havia expulsado e me perguntei, não pela primeira vez, por que sempre tinha que ser assim. Os aplausos educados ao discurso de Caleb soaram distantes e ocos, como chuva em telhado de zinco. Fiquei paralisado na área VIP, com a gola engomada do meu uniforme subitamente parecendo me sufocar. Do outro lado do corredor, minha família formava um quadro perfeito e falso. Meu pai assentiu, o rosto uma máscara de orgulho estoico. Minha mãe enxugou um olho seco. Caleb aceitou um tapinha nas costas da esposa, Hannah. Olhando para eles sentados ali, um retrato da típica família militar americana, minha mente não pôde deixar de se afastar do auditório estéril. De volta a outra mesa, outra celebração, um dia de ação de graças de alguns anos atrás. A lembrança chegou com o aroma fantasmagórico de peru assado e torta de abóbora com canela. Estávamos em Fayetteville, na casa onde cresci,
um lugar tão perto de Fort Bragg que o estrondo dos treinos de artilharia era a trilha sonora da nossa infância. A cozinha estava quentinha, banhada pela luz dourada do fim de tarde, mas o ar estava carregado de uma tensão familiar e sufocante. Era o tipo de atmosfera que se instala quando todos participam. Meu pai, Donovan, comandava a festa à cabeceira da mesa, com um copo de bourbon na mão. Ele estava em seu elemento, presenteando a família com histórias sobre a mais recente conquista de Caleb. Meu irmão tinha acabado de concluir a extenuante seleção para o reconhecimento da Força do Corpo de Fuzileiros Navais, um feito de resistência física do qual meu pai falava com reverência quase religiosa. O treinamento mais duro do mundo, declarou ele, com a voz carregada de orgulho vicário. Eles os levaram ao limite absoluto. Esse é um verdadeiro fuzileiro naval, um homem que lidera na linha de frente. Ele tomou um longo gole de sua bebida e então seus olhos pousaram em mim. Eu tinha acabado de voltar de uma missão secreta de inteligência no Oriente Médio, um detalhe que eu não podia compartilhar, um sucesso que precisava permanecer invisível. Ele deu um sorriso irônico. E você, Marin? Perguntou, com o tom transbordando de uma condescendência familiar e brincalhona. Ainda empurrando papéis para o Pentágono? Aposto que esse babaca já viu mais ação do que você. Uma onda de risos educados e obrigatórios percorreu a mesa. Era uma piada que todos já tinham ouvido antes. A piada era sempre a mesma: meu trabalho era menos real, menos valioso. Minha contribuição não era medida em suor e lama, mas em briefings estratégicos e análise de dados. Para meu pai, tudo era abstrato, seguro, feminino. Senti minha espinha se curvar, meus ombros caírem. Olhei para o meu prato, para o redemoinho de purê de batatas cremoso, e de repente achei o padrão intensamente fascinante. Nesses momentos, eu me tornava pequeno, invisível. Se eu não reagisse, o momento passaria. Essa era a regra, a minha regra. Minha mãe, Genevieve, sempre a pacificadora nervosa, interrompeu. Ah, Donovan, não diga isso, disse ela, com a voz leve e apaziguadora. A Marin está fazendo um trabalho importante, e é seguro. Como mãe, fico feliz que ela não precise ficar em campo como Caleb. Suas palavras, concebidas como um escudo, eram apenas mais um tipo de adaga, revestida com o doce veneno da preocupação maternal. A mensagem era clara: meu caminho foi escolhido pelo medo, não pela força. Eu era frágil que precisava de proteção, enquanto Caleb era o corajoso que fora enviado para o perigo. O apoio dela apagou toda a coragem necessária para prosperar no meu mundo, invalidando as noites sem dormir, a pressão imensa, as decisões de vida ou morte tomadas a milhares de quilômetros de qualquer campo de batalha. Olhei para ela, buscando compreensão, mas só encontrei pena, o olhar suave e triste de uma mãe confortando uma criança que não conseguia acompanhar. E naquele momento, meu silêncio foi meu consentimento. Ao não falar, eu estava concordando com eles. Eu estava aceitando a narrativa deles de que eu era inferior. Caleb, encantado com os elogios do meu pai, decidiu dar o seu toque final. Pegou uma fatia de torta de abóbora da bandeja de sobremesas, deu a volta na mesa e a colocou no meu prato com um gesto grandioso e magnânimo. Tome mais um pouco, mana, disse ele, com a voz carregada de falsa preocupação. Todo esse tempo sentado deve exigir muita energia para pensar, né? Não era gentileza. Era um jogo de poder. Diante de todos, ele demonstrou meu papel, o receptor passivo, a criança a ser cuidada. Ele era o homem de ação, o herói, reforçando seu status diminuindo o meu, tudo sob o disfarce de afeição fraternal. Senti minhas bochechas arderem com uma vergonha familiar e impotente. Mantive os olhos fixos no prato, a garganta apertada demais para falar. A bela refeição, a ocasião festiva, tudo se transformou em cinzas na minha boca. Foi Hannah, a nova esposa de Caleb, quem quebrou o feitiço. Ela era uma observadora silenciosa, tentando aprender as regras tácitas de sua nova família. Inclinou-se para a frente, com uma expressão genuinamente curiosa, ignorando a atmosfera carregada. Ela apenas olhou para mim e perguntou: como está seu trabalho em Washington, Marin? Deve ser absolutamente fascinante.
Era uma pergunta simples e normal, mas naquela casa, naquela mesa, era revolucionária. Foi a única pergunta que me fizeram a noite toda que não era uma comparação ou um julgamento. Era dirigido a mim, Marin, não à irmã de Caleb. Presumia que minha vida tinha valor em seus próprios termos. Ergui os olhos, assustada, e encontrei seus olhos. Não vi pena, apenas interesse sincero. Um calor se espalhou pelo meu peito, uma sensação tão estranha naquele quarto que quase me deu vontade de chorar. Consegui dar um pequeno sorriso agradecido. Tem seus momentos, eu disse, minha voz quase um sussurro. Aquela pequena troca foi uma tábua de salvação, uma única e frágil semente de um tipo diferente de família, uma que poderia ser construída com base no respeito. A lembrança se dissipou e eu estava de volta ao auditório frio do Camp Lejeune. Os aplausos haviam cessado. Minha família se preparava para partir, seu dever cumprido. A dor daquele jantar de ação de graças parecia tão recente quanto a humilhação que eu sofrerá no portão poucas horas antes. O padrão era tão claro, tão profundamente gravado. Durante anos, eu o aceitei. Permaneci em silêncio, me fiz pequena e engoli a crueldade casual deles como se fosse o meu pão de cada dia. Mas, olhando para eles agora, senti algo mudar dentro de mim. A velha e familiar dor da tristeza ainda estava lá, mas agora se juntava a uma clareza fria e dura. Meu silêncio não trouxe paz. Apenas lhes dera permissão para continuar. Ensinara-lhes que eu era um alvo seguro para suas piadas, sua pena, seu desprezo. Uma pergunta queimava em minha mente, uma pergunta que tive medo de me fazer a vida toda: se eu não me defendesse, quem o faria? Minha resposta a essa pergunta não foi um confronto. Não foi um discurso dramático proferido em uma mesa de ação de graças. Minha resposta foi o zumbido silencioso e implacável de um centro de comando do outro lado do mundo. Era o gosto de café preto e velho às 3 da manhã e uma determinação forjada não no calor da batalha, mas na fria luz azul de uma tela de computador. O mundo do meu pai era feito de coisas tangíveis: o peso de um rifle, a lama em um par de botas, o terreno conquistado em um tiroteio. Meu mundo era abstrato, um mundo fantasma de fluxos de dados, mapas de satélite e chamadas criptografadas que cruzavam continentes. Meus campos de batalha eram salas estéreis e sem janelas, sendo o mais significativo deles a base aérea de Ramstein, na Alemanha, o centro nervoso das operações militares dos Estados Unidos na Europa. Minha vida lá era uma confusão de turnos de 12, às vezes de 18 horas. Eu vivia à base de cafeína e da adrenalina dos prazos iminentes. Dormir era um luxo, muitas vezes encontrado em cochilos curtos e desconfortáveis em uma cadeira de escritório surrada, com a cabeça apoiada em uma pilha de documentos confidenciais. Minha equipe era a melhor do mundo, um conjunto de analistas brilhantes, privados de sono, capazes de encontrar uma agulha num palheiro global. Mas eu era o comandante deles. O peso de cada decisão, de cada informação que enviávamos, recaía sobre meus ombros. Lembro-me vividamente de uma noite. O ar no centro de comando estava carregado de tensão. Estávamos rastreando um alvo de alto valor, um notório fabricante de bombas, em meio a uma cidade lotada. As informações eram sólidas, mas a janela de oportunidade se fechava rapidamente. A decisão resumia-se a mim: autorizar um ataque de drone. Olhei para a tela, para a imagem infravermelha granulada de um veículo se movendo por ruas escuras. Dentro daquele veículo estava um homem responsável pela morte de dezenas de soldados. Mas ao redor dele estavam as vidas inocentes e adormecidas de uma cidade. Minha equipe me forneceu dados: velocidade do vento, possíveis danos colaterais, probabilidade de sucesso. Meu trabalho era condensar tudo isso em um único comando irrevogável. Minha mão tremia levemente ao pegar o telefone seguro, mas minha voz, quando falei, foi firme e clara: execute a missão. O silêncio que se seguiu à confirmação foi o som mais alto que eu já ouvirá. Naquele momento, eu não era um burocrata. Eu era um guerreiro lutando uma guerra que meu pai jamais compreenderia. Quando uma missão era bem-sucedida, o alívio no centro de comando era palpável. Minha equipe comemorava com gritos cansados e pizza barata pedida na praça de alimentação da base. Eles mereciam.
Eles tinham conquistado. Mas eu nunca pude participar plenamente. O fardo do comandante é solitário. O peso do e se? E se a informação estivesse errada? E se tivéssemos deixado passar alguma coisa? Nunca te abandona de verdade. É um fantasma que te segue do centro de comando até o seu apartamento temporário. Meu lugar em Ramstein era uma caixa estéril e impessoal, com paredes cinzentas e móveis fornecidos pelo governo. Era um lugar para dormir, não para morar. Nas noites após uma grande operação, o silêncio era ensurdecedor. Eu ficava em pé na janela, olhando para as luzes de um país estrangeiro, sentindo uma dor de profunda solidão. Eu queria ligar para casa. Queria compartilhar o peso esmagador da minha responsabilidade ou o alívio crescente de um sucesso. Mas o que me aguardaria? Um sermão do meu pai sobre o verdadeiro exército? Uma pergunta da minha mãe sobre quando eu encontraria um marido e me estabeleceria? Outra comparação dolorosa com Caleb. Então, não liguei. Sentei-me sozinho com meus fantasmas, com o zumbido silencioso da geladeira como companhia. A solidão de um líder é uma safra única e amarga, uma que minha família jamais teria o paladar para compreender. Foi durante uma dessas noites longas e tranquilas que descobri Brené Brown. Eu estava navegando pelo meu laptop, procurando uma distração, e me deparei com sua palestra no TED. Apertei o play, sem grandes expectativas, mas então ela começou a falar, não como uma palestrante motivacional refinada, mas como um ser humano imperfeito, engraçado e brilhante. Ela falou de coragem, vergonha e vulnerabilidade. Um verso me atingiu como um golpe físico: vulnerabilidade não é fraqueza. É a nossa maior medida de coragem. Toquei a música várias vezes. As palavras ressoaram no apartamento vazio, preenchendo o espaço solitário com uma verdade poderosa. Durante toda a minha vida, encarei meu caminho como uma atitude defensiva, uma reação à rejeição da minha família. Mas ela o estava reformulando. Escolher um caminho diferente, um que não era compreendido ou valorizado pela minha família, não foi uma fraqueza. Ousar entrar em uma arena onde eu era constantemente subestimada, onde minhas contribuições eram invisíveis para as pessoas que deveriam tê-las visto com mais clareza, foi um ato de profunda coragem. Minha vulnerabilidade, a parte de mim que ansiava pela aprovação deles, não era algo para se envergonhar. Era a fonte da minha força. Eu não precisava dos aplausos deles para validar minha vida. Eu já estava vivendo o que ela chamava de uma vida ousada na solidão silenciosa da minha própria arena. Poucos meses depois, meu trabalho naquela operação de ataque com drones me rendeu uma medalha de louvor. Não foi uma cerimônia grandiosa. Foi um evento discreto no gabinete de um general, com apenas algumas pessoas presentes. O sigilo fazia parte do trabalho. O general prendeu a medalha no meu peito, apertou minha mão com firmeza e disse: "Este país tem uma dívida com você, Major." Segurei a medalha na mão durante o voo de volta. Era pesada, o peso frio do bronze, uma coisa sólida e tangível na minha palma. Foi real. Foi um reconhecimento pelas noites sem dormir, pelas decisões angustiantes, pelos sacrifícios silenciosos. Quando cheguei em casa, não enquadrei isso. Não mencionei isso à minha família em nosso forçado telefonema semanal. Em vez disso, tirei uma pequena caixa de madeira sem adornos do meu armário. Dentro, aninhada sobre um veludo escuro, havia alguns outros itens: uma moeda de desafio de uma unidade que eu havia apoiado, uma recomendação anterior, uma fotografia desbotada do meu primeiro time. Coloquei delicadamente a nova medalha lá dentro, ao lado das outras. Fechei a tampa. O clique foi suave, mas definitivo. Aquela caixa se tornou meu tesouro secreto. Era minha prova particular de valor, uma história tangível que eu mesmo criei. Era um lembrete silencioso, sempre que eu sentia a dor da desaprovação da minha família, de que meu valor não estava à altura do debate. Ele já havia sido forjado, testado e comprovado em salas silenciosas a milhares de quilômetros de casa. Eu estava construindo meu próprio legado, uma medalha secreta, uma vitória silenciosa de cada vez. Cada medalha naquela pequena caixa de madeira tinha uma história.
Mas a cruz da marinha, aquela que repousava sobre uma cama de veludo escuro, a que significava mais, começou não em um centro de comando, mas em uma sala de reuniões estéril no Pentágono, sob o olhar atento do general Alistair Finn. Eu era tenente-coronel na época e estava em vias de ser crucificado profissionalmente. Apresentava uma nova estratégia de inteligência de alto risco ao Estado-Maior Conjunto. A sala era um mar de rostos severos e baús decorados, um conselho de deuses militares. O ar estava carregado de ceticismo. Meu plano era pouco convencional, baseando-se em análise preditiva e inteligência humana de uma forma que desafiava décadas de doutrinas estabelecidas. Era exatamente o tipo de ideia de funcionário maluco da qual meu pai teria zombado. Eu podia sentir a dúvida na sala. Era uma pressão fria e física. Mas um homem ouviu de forma diferente. O general Finn, uma lenda de 4 estrelas com uma presença discreta e imponente, não se mexeu na cadeira nem trocou olhares céticos com seus pares. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, com os olhos fixos em mim, sua atenção absoluta. Ele absorveu cada palavra, cada dado, cada plano de contingência. Quando terminei, um silêncio tenso tomou conta da sala. A primeira pergunta foi um ataque mal disfarçado à minha falta de experiência em combate. Antes que eu pudesse formular uma resposta, o general Finn levantou a mão, silenciando a sala. Ele não olhou para o homem que fizera a pergunta. Olhou diretamente para mim. Sua voz era calma, mas carregava uma autoridade que ninguém ousava desafiar. Tenente-Coronel Doyle, disse ele, suas palavras cortando a tensão, este não é apenas um bom plano. Este é o tipo de pensamento estratégico que definirá o futuro da guerra. Estou com você 100%. Uma onda de choque, seguida de uma aceitação relutante, tomou conta da sala. Seu apoio era um escudo, mas para mim, era algo mais. Era a primeira vez que um homem da posição do meu pai, da sua geração, olhava para mim e não via uma mulher ou uma filha, mas uma estrategista, uma nobre. Naquele momento, ele me deu algo que meu pai nunca teve: respeito profissional incondicional. Algumas semanas depois, um convite apareceu na minha caixa de entrada: um almoço com o general Finn. Ele sugeriu o Globe End Laurel, um restaurante perto da base do Corpo de Fuzileiros Navais em Quantico, Virgínia. Não era apenas um restaurante. Era um santuário. Cada centímetro de suas paredes de madeira era coberto de memorabilia militar, emblemas de unidades e fotografias autografadas de lendas do corpo. Para qualquer fuzileiro naval, comer ali era como jantar em uma catedral. Eu esperava um almoço de trabalho, uma imersão profunda no meu plano estratégico. Cheguei com uma maleta cheia de arquivos. Mas, quando nos sentamos em uma mesa de canto tranquila, cercados pelos fantasmas da história do Corpo de Fuzileiros Navais, ele não perguntou sobre trabalho nenhuma vez. Em vez disso, ele perguntou sobre mim. Perguntou sobre minha trajetória profissional, os desafios que enfrentei, os motivos pelos quais escolhi a inteligência em vez de um caminho mais tradicional. Ele ouviu de verdade, com uma atenção que era ao mesmo tempo reconfortante e profundamente curativa. Ele não interrompeu. Não ofereceu conselhos não solicitados. Simplesmente me deu espaço para contar minha própria história com minhas próprias palavras. Quando terminei, ele assentiu lentamente. Marin, disse ele, com a voz suave, mas firme, o Corpo de Fuzileiros Navais precisa de mentes como a sua. Precisa do seu tipo de coragem. Nunca deixe ninguém, e eu quero dizer ninguém mesmo, dizer que sua contribuição vale menos porque não vem do cano de uma arma. Lágrimas brotaram em meus olhos, e olhei para o meu copo d'água, lutando para manter a compostura. Aquela única frase foi um bálsamo para uma ferida que eu carregava há tanto tempo que tinha esquecido que ela estava lá. Ele tinha visto as batalhas invisíveis que eu lutava todos os dias e lhes deram nome: coragem. Aquele almoço foi o começo. O general Finn se tornou meu mentor, meu defensor e, de certa forma, a figura paterna que eu sempre almejei. Ele foi a primeira pessoa a quem liguei quando fui promovido a coronel e, mais tarde, a brigadeiro-general. Quando me deparei com um obstáculo político em um projeto crucial, um telefonema discreto do seu escritório abriu caminho magicamente.
Ele nunca perguntou sobre minha família, mas sempre senti que ele sabia. Ele via a força que eu projetava para o mundo, mas também parecia entender a dor que eu escondia por trás dela. Foi o general Finn quem me indicou pessoalmente para a Cruz da Marinha após o sucesso da Operação Nigtal, o ataque de drones que salvou tantas vidas, incluindo a do meu irmão. Mais tarde, li uma transcrição de seu discurso para o comitê de premiação a portas fechadas. Coragem não se encontra apenas no campo de batalha com um rifle na mão, ele lhes dissera. Também se encontra em uma sala de comando silenciosa no meio da noite, com o peso de 1000 vidas sobre os ombros. O Major-General Doyle tem esse tipo de coragem. Ele havia definido meu legado. Agora, de volta ao presente, na cerimônia em Camp Lejeune, o peso da rejeição da minha família pesava no meu peito. Pouco antes do início dos procedimentos formais, o general Finn, que estava sentado na primeira fila, levantou-se e caminhou até o meu lugar na área VIP. Ele se inclinou, com a insígnia de 4 estrelas brilhando no colarinho. Não se preocupe com eles, Major-General, sussurrou, a voz grave e rouca, dirigida apenas a mim. Hoje é o seu dia. Mantenha a cabeça erguida. Todo o corpo de fuzileiros navais está de olho em você. Suas palavras eram uma armadura invisível se acomodando sobre meus ombros, protegendo as partes machucadas e doloridas de mim. Um calor repentino se espalhou pelo meu peito, empurrando de volta o nó frio da solidão. Ele estava certo. Eu não estava sozinha. Meu pai, minha mãe e meu irmão podem estar do outro lado do corredor, mas minha família, minha verdadeira família, aquela forjada em propósito compartilhado e respeito mútuo, estava bem aqui ao meu lado. A recepção pós-cerimônia foi um balé surreal de contradições. Fiquei no centro do clube dos oficiais, com um copo de água com gás na mão, sentindo o calor das palavras do general Finn ainda me envolver como um manto protetor. Um a um, outros oficiais superiores se aproximaram, homens que eu admirava de longe há anos. Apertaram minha mão, com apertos firmes e respeitosos, parabenizando-me pela Cruz da Marinha. Falaram da Operação Anoitecer em tom baixo e reverente, reconhecendo o brilhantismo da estratégia e as vidas salvas. Pela primeira vez em um ambiente público, me senti completa e completamente vista. Do outro lado da sala lotada, minha própria família era uma ilha escura e isolada. Meu pai, minha mãe e meu irmão estavam reunidos em um canto perto do bar, parecendo constrangidos e ressentidos. Eles não falavam com ninguém, e ninguém falava com eles. Irradiavam uma energia tóxica que mantinha todos à distância. Os braços do meu pai estavam cruzados com força sobre o peito, o maxilar rígido como granito. Minha mãe reorganizava nervosamente os canapés em seu pratinho. Caleb apenas olhava para a bebida, o rosto uma nuvem de orgulho ferido. Eles deveriam estar comemorando o dia dele, sua estrela de prata. Mas minha homenagem inesperada havia envenenado o poço deles. Então meu celular vibrou no meu bolso. A tela se iluminou com um nome que me deu uma descarga de ansiedade: mãe. Pedi licença para não conversar com o general de 2 estrelas, com o coração batendo nervosamente contra as costelas. Saí do barulhento salão de recepção para um corredor silencioso e vazio. Enquanto deslizava o dedo para atender, uma pequena e tola parte de mim se agarrou a um fio de esperança. Talvez, só talvez, fosse isso. Talvez, longe dos olhares curiosos do meu pai e do meu irmão, ela estivesse ligando para dar os parabéns de verdade, em particular. Talvez ela finalmente dissesse que estava orgulhosa. Essa esperança se desfez no instante em que ouvi sua voz. Não havia calor, apenas o tom fino e esganiçado de acusação. Marin, não acredito que você fez isso, começou ela, com a voz trêmula de angústia artificial. Você transformou o dia especial do seu irmão em um espetáculo. Tudo sobre você. Seu pai está mortificado. A família inteira está falando. Nem uma única palavra de parabéns. Nem um sussurro de orgulho, apenas culpa. O peso familiar disso se acomodou em meus ombros, esmagando o calor e a confiança que eu sentirá momentos antes. Respirei fundo, tentando manter a voz calma. Mãe, eu não escolhi o momento. O prêmio foi desclassificado pelo Departamento da Marinha.
Recebi ordens para estar aqui. Não dê desculpas, Marin, ela retrucou, elevando a voz. Você sempre foi assim. Sempre precisando ser diferente. Sempre precisando provar algo. Não vê o quanto isso magoou seu pai e seu irmão? Uma família deve se apoiar, não competir. Você está destruindo esta família. Lá estava, a manobra clássica. Era uma forma de guerra psicológica sobre a qual eu tinha lido em manuais de inteligência, uma tática projetada para desorientar e desestabilizar. Gaslighting. Ela estava distorcendo a realidade, reformulando o meu sucesso como um ato egoísta e malicioso. Ela estava pintando a inveja e a crueldade deles como culpa minha. A injustiça era algo físico, um gosto amargo na garganta. Eu passará a vida sendo a pessoa mais generosa, aquela que absorvia as ofensas e permanecia em silêncio em prol de uma paz frágil. Mas agora eu via as palavras dela como elas eram, não os devaneios de uma mãe magoada, mas as armas calculadas de uma manipuladora. Depois de uma dose suficiente de culpa, ela mudou de tática, passando da acusação para a solução, com a voz suavizando, tornando-se melosa com falsas justificativas. Escute, querida, ela murmurou. Você precisa consertar isso. Precisa ir até seu pai e Caleb agora mesmo. Peça desculpas por ofuscar o dia dele. Diga a eles que não foi intencional e que você será mais humilde no futuro. Talvez possamos ter um belo jantar em família neste fim de semana, só nós dois, para mostrar a todos que ainda somos uma família unida. Senti uma onda de náusea. A audácia do seu pedido era de tirar o fôlego. Ela não queria apenas que eu negasse minha própria conquista. Queria que eu praticasse um ato de autoflagelação pública. Queria que eu me desculpasse pelo meu sucesso, que prometesse me encolher até um tamanho com o qual eles se sentissem confortáveis. E o jantar em família não seria para curar. Seria uma oportunidade para fotos, uma peça de teatro criada para manter a imagem pública imaculada deles, para provar ao seu círculo social que os Doyle ainda eram a dinastia militar perfeita e inquebrável. Ela queria que eu os ajudasse a mentir. Uma raiva fria e dura, diferente de tudo que eu já havia sentido antes, começou a se solidificar no meu peito. Era a raiva de uma vida inteira de verdades reprimidas, a raiva de 1000 cortes de papel sangrando de uma só vez. Mas eu não gritei. Eu não discuti. Aprendi, ao longo de anos de dolorosa experiência, que discutir com pessoas que se empenham em nos entender mal é uma tarefa inútil. É como lutar com um fantasma, você só se esgota. Então, escolhi uma nova arma, o silêncio. Fiquei parada no corredor silencioso, ouvindo sons fracos da festa do outro lado da porta, e não disse nada. Deixei o silêncio se estender, tornando-se uma presença na conversa, uma barreira que ela não conseguia romper. Marin, você está aí? Perguntou ela, com a voz perdendo um pouco da confiança. Marin, essa é sua responsabilidade como filha. Você precisa ser a única a consertar isso. Mais silêncio. Eu podia ouvi-la respirar um pouco mais rápido agora. O silêncio a estava enervando. Era uma linguagem que ela não entendia. Era uma recusa em jogar o jogo pelas suas regras. Tudo bem, ela finalmente disparou, com a voz carregada de frustração. Que seja. A linha ficou muda. Fiquei ali por um longo momento, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido. Parecia frio, um pedaço morto de plástico e vidro na minha mão. A última centelha de esperança de que minha família pudesse mudar acabará de se extinguir. Não era só que eles não me entendiam. Era que não queriam me entender. Meu sucesso não era motivo de orgulho para eles. Era uma ameaça à ordem estabelecida. Guardei o celular no bolso. A armadura invisível que o general Finn me dera havia desaparecido, arrancada pelas palavras da minha mãe. Mas, em seu lugar, algo mais se formava, algo mais duro, mais frio e muito mais durável. Uma fronteira. Eu sabia, com uma certeza que me arrepiava até os ossos, que dali em diante eu tinha que estabelecer um limite. Se não o fizesse, ficaria para sempre perdido na sombra deles, um fantasma na minha própria vida.
Coloquei o telefone de volta no bolso, o plástico frio contrastando fortemente com o fogo que ardia em minhas veias. O corredor do Clube dos Oficiais, com seu piso polido e retratos de heróis condecorados, de repente me pareceu uma gaiola. As palavras da minha mãe ecoaram na minha cabeça, um coquetel tóxico de culpa e manipulação. Por um momento, fiquei ali parada, deixando a raiva fria e dura se solidificar dentro de mim. Não era a raiva quente e confusa de uma birra. Era a fúria concentrada e cristalina de um soldado que finalmente entendeu a natureza do seu inimigo. Quando eu estava prestes a me virar e me afastar da festa, deles, de tudo, meu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem de texto. Era do Caleb. Preparei-me enquanto lia as palavras na tela. Não houve pedido de desculpas, nem tentativa de compreensão, apenas uma ordem transbordando a arrogância que ele carregava como uma segunda pele. Você já fez cena demais. Papai está furioso. Vá para a sala de conferências 3. Agora precisamos conversar, e desta vez você vai ouvir. Li 2 vezes. A audácia absoluta e absoluta. O tom não era o de um irmão para uma irmã. Era o tom de um oficial superior, um tom que ele não tinha o direito de usar, um capitão dando uma ordem direta a um major-general. Mas era mais do que isso. Era a voz da criança dourada, tão segura de sua posição que acreditava ter o direito de me convocar, de exigir minha obediência. Era o peso final e esmagador sobre um pilar que vinha rachando há anos. Era a gota d'água. A represa se rompeu. Não respondi. Respirei fundo, uma única vez, purificando-me. Meus movimentos tornaram-se deliberados e precisos. Ajeitei o paletó do meu uniforme azul, alisando uma ruga inexistente na manga. Ajustei o alinhamento das minhas fitas, meus dedos roçando o azul escuro e o escarlate da cruz da marinha. Não era mais apenas um uniforme. Era uma armadura. Virei-me e caminhei, meus passos ecoando com um propósito que eu nunca havia sentido antes. Eu não estava indo para uma reunião de família. Eu estava entrando em uma batalha que vinha evitando a vida toda. A sala de conferências 3 era uma pequena caixa sem janelas, com um leve cheiro de café velho e desinfetante. O ar era denso e sufocante, uma metáfora perfeita para a dinâmica da minha família. E lá estavam eles, um tribunal reunido para julgar. Meu pai, Donovan, estava de pé, com os braços cruzados sobre o peito, o rosto uma máscara de fúria estrondosa. Caleb andava de um lado para o outro no espaço limitado, como um tigre enjaulado, irradiando impaciência e fúria. E minha mãe, Genevieve, estava encolhida em uma cadeira no canto mais distante, encolhendo-se o máximo possível, com os olhos fixos no carpete sem graça, já refugiada de uma guerra que se recusava a reconhecer. Meu pai falou primeiro, sua voz era o latido familiar de um coronel repreendendo um subordinado desobediente. Marin, não sei quem você pensa que é ou que jogo está jogando, mas sua pequena apresentação hoje foi inaceitável. Ele não usou minha patente. Para ele, naquela sala, eu não era uma general. Eu era apenas sua filha, um problema a ser resolvido. Você envergonhou esta família. Transformou o dia de honra do seu irmão em motivo de chacota. Antes que eu pudesse processar o absurdo da sua declaração, Caleb parou de andar e apontou o dedo na minha direção. Você sempre teve inveja de mim, não é? Zombou ele, com o rosto contorcido pela justiça de uma vítima. Você não suportava me ver ter sucesso, ter um dia que fosse só meu. Então você teve que fazer essa coisa para roubar os holofotes. E foi isso. A acusação era tão infundada, tão profundamente ignorante da verdade da minha vida, que rompeu o que restava do meu controle. Mas a explosão não foi alta. Foi silenciosa. Foi mortal. Ciúmes? Perguntei, com a voz assustadoramente calma, cada palavra como uma lâmina perfeitamente afiada. Ciúmes de quê, Caleb? Dei um passo à frente. Enquanto você estava em patrulha, ganhando aquela medalha por bravura, eu estava em um centro de comando do outro lado do mundo, tomando uma decisão que salvou todo o seu pelotão de uma emboscada do Talibã que você nem sabia que existia. Enquanto você se mostrava corajoso, eu era responsável pela vida de centenas de soldados, incluindo a sua.
Deixei as palavras pairarem no ar sufocante. A boca de Caleb se abriu e depois se fechou. Pela primeira vez na vida, ele ficou sem palavras. Você me fala de sacrifício, continuei, minha voz nunca se elevando, mas preenchendo cada canto da sala. Você nem sequer é qualificado para estar na mesma conversa sobre sacrifício que eu. Meu olhar se voltou para meu pai. A raiva em seu rosto começava a se transformar em confusão. E você, pai, eu disse, minha voz suavizando com uma clareza terrível e final. Você adora falar sobre o legado dos Doyle, mas qual é esse legado, na verdade? É um legado de favoritismo, um legado de destruir sua filha para edificar seu filho. Passei 36 anos da minha vida ansiando por um pingo da sua aprovação, um único momento em que você olhou para mim e viu algo além de decepção. Olhei para o homem que um dia reverenciei, o homem cujo respeito eu almejava mais do que tudo, e não senti nada além de uma pena fria e vazia. Você já chegou a esse ponto? Aquele ponto de ruptura final em que o silêncio não é mais uma opção e a verdade é a única arma que lhe resta? Se você conhece esse sentimento, comente a palavra chega abaixo, só para eu saber que você está comigo. Mas eu finalmente percebi uma coisa hoje, eu disse, com a voz firme. A aprovação de alguém que é incapaz de ver o seu valor é, por definição, inútil. Caminhei até a porta, minha mão apoiada no metal frio da maçaneta. Parei e me virei para encarar os três rostos atordoados, congelados em um quadro de descrença. Eu não era mais filha, irmão ou problema deles. Eu era uma nação soberana, declarando minha independência. A partir de hoje, eu disse, fazendo meu próprio juramento, uma promessa a mim mesmo, este relacionamento será nos meus termos, ou não será de jeito nenhum. Terminei. Abri a porta e saí para o corredor, deixando-os para trás em um vácuo que eles mesmos criaram. O silêncio que se seguiu foi absoluto e, pela primeira vez na minha vida, era deles que o suportariam, não meu. Caminhando de volta para o meu quarto de hotel, não senti a euforia triunfante que poderia ter esperado. A fúria ardente da sala de conferências havia esfriado, transformando-se em um estado de determinação fria e clara. Não houve lágrimas. O tempo para lágrimas havia acabado. Minha declaração de independência havia sido feita. E agora, como qualquer bom comandante após uma batalha, era hora de me preparar para a inevitável contraofensiva. No silêncio estéril do meu quarto, coloquei meu cap de oficial sobre a mesa com precisão deliberada. Abri minha maleta militar, uma maleta rígida e prática que viajara comigo pelo mundo todo. Os cliques das travas ecoavam no quarto silencioso. Lá dentro, aninhada entre discos rígidos criptografados e cadernos de informações confidenciais, havia uma única pasta de papel pardo. Era minha apólice de seguro, um arquivo que eu havia compilado meses atrás, na esperança de nunca precisar usá-lo. Não era uma coleção de e-mails raivosos ou queixas mesquinhas. Era um arquivo de fatos frios, concretos e inegáveis. Deslizei-o para fora e o abri sobre a superfície limpa da mesa do hotel. O documento de cima era o resumo executivo desclassificado da Operação Nigtal. Examinei os parágrafos familiares, meus olhos percorrendo a linguagem técnica que descrevia como minha análise de inteligência identificara uma emboscada iminente e em larga escala no Afeganistão. Parei na frase-chave, a que mais importava. A inteligência precisa e oportuna fornecida pela equipe do Major-General Doyle levou diretamente ao redirecionamento do pelotão de reconhecimento do capitão Caleb Doyle, evitando o que foi avaliado como uma perda catastrófica de vidas. Abaixo do resumo, havia um mapa, com o ponto de emboscada planejado marcado com um X vermelho. Havia relatórios pós-ação, cronogramas e elogios de outras unidades envolvidas. Era a verdade completa e nua e crua do que acontecerá naquele dia, uma verdade que Caleb desconhecia ou havia escolhido ignorar, uma verdade que meu pai nunca se dera ao trabalho de descobrir. Eu não estava preparando este arquivo para um processo judicial ou uma exposição pública. Não era meu estilo. Esta pasta era uma arma de defesa. Era minha validação pessoal, um escudo forjado a partir do meu próprio trabalho, da minha própria competência. Era a refutação definitiva à narrativa deles de que eu era a irmã ciumenta e burocrática.
Era uma arma que eu só usaria como último recurso se continuassem a negar a realidade que eu os forçara a confrontar. Assim que eu estava fechando a pasta, meu celular vibrou em cima da mesa. Uma nova mensagem de texto. Meu primeiro instinto foi que fosse minha mãe com mais uma rodada de apelos carregados de culpa, mas o nome na tela me fez parar. Era Hannah. Minha respiração ficou presa na garganta. Abri a mensagem, com o coração batendo forte num ritmo nervoso e incerto. A mensagem era curta, mas chegou com a força de uma mudança tectônica. Marin, eu ouvi a conversa. Sinto muito. Não sei o que dizer, mas quero que saiba que acredito em você. Li as palavras novamente, deixando-as assimilar. Eu acredito em você. 3 palavras simples que ninguém na minha família jamais me dissera. Um raio de luz na escuridão sufocante. Pela primeira vez, um aliado emergiu de trás das linhas inimigas, uma testemunha, alguém que não permitiria que a verdade fosse distorcida. Uma onda de alívio, tão poderosa que quase me fez dobrar os joelhos, tomou conta de mim. A determinação em meu peito se endureceu e se tornou algo inquebrável. Eu não estava mais lutando esta guerra sozinho. Eu sabia que meu pai não deixaria que minhas últimas palavras naquela sala de conferências encerrassem tudo. Ele era um homem de ordem, de controle, de hierarquias estabelecidas. Ele veria minha declaração não como um apelo por respeito, mas como um ato de insurreição. Seu contra-ataque seria previsível. Ele exigiria uma reunião familiar formal, uma reunião de cúpula em sua terra natal, Fayetteville. Seria seu último esforço para reafirmar sua autoridade, para me forçar a voltar para a caixa que ele havia construído para mim. No passado, eu teria temido tal convocação. Teria ficado doente de ansiedade por dias. Mas agora, eu sentia uma estranha sensação de calma. Eu aceitaria o convite, mas não entraria naquela casa como a filha pródiga retornando para receber uma bronca. Eu chegaria como o Major-General Doyle. Eu viria à mesa não como réu, mas como igual, munido da única coisa que eles não podiam refutar, a verdade. Comecei a planejar a reunião como faria para qualquer operação militar. Objetivo: estabelecer novos termos de compromisso não negociáveis, baseados no respeito mútuo. Recursos: o arquivo desclassificado, o apoio de um aliado inesperado, uma nova autoestima. Táticas inimigas: antecipar o gaslighting, a manipulação emocional, os apelos à tradição e à lealdade familiar. Minha estratégia era simples. Eu ouviria. Eu os deixaria dizer o que pensavam. E se eles decidissem continuar sua campanha de negação e desrespeito, eu apresentaria minhas evidências, não com raiva, mas com a calma e irrefutável autoridade dos fatos. Naquela noite, dormir foi impossível. As luzes da cidade de Jacksonville atravessavam as finas cortinas do hotel. Sentei-me em uma cadeira perto da janela, olhando para o horizonte desconhecido, mas não sentia mais a dor aguda da solidão. Meus pensamentos voltaram para Brené Brown, para outra de suas ideias que havia se enraizado em minha alma. O verdadeiro pertencimento só acontece quando apresentamos ao mundo nosso eu autêntico e imperfeito. Durante toda a minha vida, tentei pertencer à família Doyle escondendo meu eu autêntico. Eu havia minimizado meus sucessos, engolido minhas opiniões e silenciado minha dor, tudo numa tentativa desesperada de me encaixar na definição limitada que eles tinham do que eu deveria ser. Nunca funcionou. Agora eu tentaria uma estratégia diferente. Eu me apresentaria como eu mesma, a general, a estrategista, a líder, a mulher que finalmente encontrara sua própria voz. Aceitar-me ou não era mais o objetivo. A missão era pertencer a mim mesmo. E qualquer que fosse o resultado dessa batalha final, aquela era uma vitória que eu já havia conquistado. A viagem até Fayetteville foi tranquila, cada quilômetro na rodovia me aproximando do coração do meu passado. Quando entrei na garagem da casa onde cresci, nada havia mudado. O mesmo carvalho erguia-se como sentinela no gramado, seus galhos pesados pela idade. A mesma bandeira americana tremulava na varanda. Mas, ao caminhar até a porta da frente, eu não era a mesma pessoa que havia saído. Entrei na sala de jantar e o ar crepitava com uma hostilidade tão densa que eu podia sentir o gosto. Era um tribunal, não uma casa.
e eu era quem estava sendo julgado. Meu pai, Donovan, estava sentado à cabeceira da pesada mesa de carvalho, seu assento tradicional. Mas naquela noite, ele não era pai. Era um juiz, com um rosto impassível, com uma máscara de autoridade implacável. Caleb sentou-se bem à minha frente, com o maxilar tenso e os olhos ardendo com um olhar desafiador e provocador. Minha mãe, Genevieve, andava nervosamente pelo aparador, fingindo estar ocupada arrumando os talheres, com movimentos bruscos e anormais. Ela não olhava para mim. E então havia Hannah. Ela estava sentada ao lado do marido, uma figura silenciosa. Mas quando seus olhos encontraram os meus, não vi acusação, mas um lampejo de apoio preocupado. Foi um pequeno conforto, mas significativo. Meu pai começou, com a voz desprovida de qualquer calor. Não perguntou como eu estava. Partiu direto para uma palestra pré-ensaiada, suas palavras ecoando os sermões vazios da minha infância. Somos uma família de tradição, Marin, começou ele, com a voz ressoando com falsa autoridade. Uma família de lealdade. O Corpo de Fuzileiros Navais nos ensinou que não se deve expor queixas em público. Não se deve desrespeitar a hierarquia. E certamente não se deve desrespeitar a família. Você precisa aprender o seu lugar. Precisa respeitar aqueles que vieram antes de você, que abriram o caminho para você. Suas palavras tinham a intenção de me colocar de volta na caixa da criança desobediente. Deixei-as pairar no ar, sem oferecer defesa. Simplesmente encarei seu olhar, minha expressão indecifrável. Meu silêncio pareceu enfurecer Caleb mais do que qualquer discussão. Ele se inclinou para a frente, com as mãos espalmadas sobre a mesa. Quem você pensa que é? Disparou, a voz carregada do veneno de uma vida inteira de desrespeitos percebidos. Vindo à minha cerimônia, fazendo o papel de bobo, eu e meu pai, na frente dos amigos dele, na frente dos meus homens. Tudo que você tem por causa do nome Doyle. Por causa dele, gesticulou bruscamente em direção ao nosso pai. Sem ele, você seria um zero à esquerda. Nada. Era isso. Era o sinal que eu esperava, a negação final e completa de toda a minha vida, de todos os meus esforços, de todos os meus sacrifícios. Era a mais pura destilação da visão de mundo deles. E naquele momento, não senti raiva. Senti uma pena profunda, quase clínica, dele, do garoto que havia sido tão profundamente doutrinado no mito da própria superioridade a ponto de se tornar cego para o mundo como ele realmente era. Deixei suas palavras se dissiparem no silêncio tenso. Esperei um instante, permitindo que o peso de sua acusação se abatesse sobre a mesa. Então, lenta e deliberadamente, alcancei a maleta ao lado da minha cadeira. Peguei a fina pasta de papel pardo, minha arma secreta, e a coloquei delicadamente no centro da mesa de carvalho. O suave sussurro do papel deslizando pela madeira polida era o som mais alto na sala. Era o som de uma nova verdade entrando no mundo deles. 14 de abril, comecei, com a voz perfeitamente equilibrada, clara e isenta de emoção. 2 anos atrás, no Vale Korengal, Afeganistão. Percebi um lampejo de confusão nos olhos de Caleb. Ele sabia a data. Seu pelotão, Caleb, continuei, recebeu ordens para uma patrulha de rotina por uma passagem estreita. Minha unidade de inteligência, trabalhando com dados de uma rede inimiga comprometida, identificou uma anomalia significativa, uma emboscada planejada. Mais de 50 combatentes do Talibã, armados com RPGs e metralhadoras pesadas, estavam esperando por você em um ponto de estrangulamento designado. Chamamos de ponto X. Fiz uma pausa, deixando-os absorver a informação. Minha mãe havia parado de mexer nos talheres. A postura rígida do meu pai pareceu vacilar. Emitiu um alerta de emergência e alta prioridade. Ia contra as informações disponíveis no terreno, e encontrei resistência significativa, mas insisti. A rota da patrulha foi alterada no último minuto. O relatório pós-ação, que tenho aqui, estimou que, se o seu pelotão tivesse procedido conforme o planejado, sua unidade teria sofrido baixas de mais de 70%.
Com a mão calma e firme, abri a pasta e deslizei um único pedaço de papel sobre a mesa em direção a Caleb. Era um mapa, uma imagem de satélite do Vale Rochoso com a rota original da patrulha marcada em azul e um X vermelho, forte e brutal, marcando o local da emboscada. Ele olhou para baixo, o rosto perdendo toda a cor, o olhar desafiador se dissolvendo em choque e, em seguida, em horror crescente. Olhei do rosto pálido do meu irmão para o do meu pai. Filho do papai, eu disse, com a voz ainda baixa, ainda controlada. O marido da Hannah está vivo hoje, sentado a esta mesa, por causa da papelada que vocês dois adoram zombar. Deixei meu olhar pousar em Caleb e depois o voltei para meu pai. Não preciso de um obrigado, disse eu, minha voz quase sussurrando, mas com mais força do que qualquer grito, mas exijo respeito. O mundo pareceu parar. O ar na sala tornou-se denso, pesado, irrespirável. Era um silêncio nascido de realidades fragmentadas. O rosto do meu pai era uma máscara pálida e cerosa. Sua boca se abriu, seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. O coronel, o patriarca, o juiz, ficaram sem palavras. Caleb não ergueu os olhos. Apenas encarou o mapa, a cabeça baixa como se estivesse rezando ou envergonhado. Suas mãos, apoiadas na mesa, lentamente se fecharam em punhos brancos, o único sinal externo da guerra que o consumia. Do outro lado da mesa, ouvi uma inspiração profunda. Hannah tinha uma das mãos pressionada contra a boca, os olhos arregalados de uma compreensão aterradora. Lágrimas brotaram e rolaram por suas bochechas quando o peso total e terrível da verdade a atingiu. O homem que ela amava, o pai de seus filhos, estava vivo por causa da cunhada que ele acabará de humilhar pública e privadamente. Todo o mito da família deles, o filho guerreiro e valente, a filha burocrata, o pai sábio e perspicaz, acabará de se desfazer em pó na mesa de jantar. E em seu lugar havia apenas um silêncio terrível e ensurdecedor. Levantei-me da mesa de jantar, com movimentos lentos e deliberados. Não disse mais nada. Não havia mais nada a dizer. Peguei minha maleta, dei as costas para os destroços da minha família e saí da sala. Eu imaginava esse momento há anos. Nas minhas fantasias, era sempre uma cena de triunfo ardente, uma volta da vitória cinematográfica. Mas, enquanto caminhava pelo corredor familiar, não sentia a adrenalina de um vencedor. Não havia euforia, nenhuma sensação de satisfação justa. Havia apenas um vasto e oco vazio. A adrenalina do confronto se esvaiu, deixando para trás uma exaustão profunda, como se eu tivesse acabado de completar uma missão extenuante de vários dias. A guerra havia acabado, mas o custo era imenso. Ao chegar à porta da frente, o silêncio ensurdecedor atrás de mim finalmente se rompeu. Os sons eram abafados, distorcidos pelas paredes, mas inconfundíveis. Ouvi minha mãe, Genevieve, começar a soluçar, não as lágrimas silenciosas e dignas de arrependimento, mas os soluços entrecortados e ofegantes de uma mulher cujo mundo cuidadosamente construído acabará de implodir. A dor dela não era pela minha dor. Era pela destruição da sua ilusão de uma família feliz. Então ouvi a voz do meu pai, e era um som que eu nunca tinha ouvido antes. Estava despojada de toda a sua arrogância e autoridade, deixando apenas um tênue e trêmulo fio de derrota. Solte-a, disse ele, com a voz embargada. Não era uma ordem. Era uma rendição. E então, Caleb, sua voz irrompeu, não de remorso, nem de gratidão, mas de raiva pura e genuína. Um punho bateu contra a mesa de carvalho, o impacto vibrando através das tábuas do assoalho. Ela fez isso para me humilhar, rugiu ele. Sua negação, um escudo patético contra uma verdade que ele não suportava encarar. Sua mentira final e desesperada foi a única confirmação de que eu precisava. Minha decisão foi a certa. Fechei a porta da frente atrás de mim, e o clique suave isolou o passado. Uma semana depois, eu estava em meu escritório no Pentágono. O mundo havia mudado. Havia relatórios para analisar, briefings para participar. Eu estava imerso no mundo familiar e organizado da estratégia e dos dados, um refúgio bem-vindo do caos da minha vida pessoal. Uma carta chegou junto com a correspondência da tarde.
Era um envelope simples, creme, com meu nome escrito na frente com a letra familiar e rígida do meu pai. Mas, desta vez, os traços normalmente firmes e decisivos de sua caneta pareciam trêmulos, incertos. Minhas mãos tremiam levemente ao abri-la. A carta era brutalmente curta. Ele não se desculpou. Um homem como meu pai não sabia como. Desculpas eram uma língua estrangeira para ele. Mas ele escreveu: revisei os relatórios. Eu estava errado na minha avaliação de você. Estou orgulhoso do soldado que você se tornou. Li as palavras várias vezes. Estou orgulhoso. As 3 palavras que passei a vida inteira desejando ouvir. A validação que eu desejava mais do que qualquer medalha. Mas, sentado ali, olhando para a tinta trêmula na página, não senti a onda de alegria que um dia sentiria. Eu só sentia uma tristeza profunda e dolorosa, uma dor pelos anos perdidos, pelo relacionamento que poderíamos ter tido. As palavras vieram, mais tarde demais, depois que as feridas já estavam cicatrizadas profundamente demais para realmente cicatrizarem. Dobrei a carta cuidadosamente e dirigi para casa naquela noite. Tirei a pequena caixa de madeira do meu armário, aquela que guardava minha história secreta. Coloquei a carta do meu pai lá dentro, junto com as medalhas e condecorações. Não era um novo começo. Era um encerramento. Na tarde seguinte, meu telefone tocou. Era Hannah. Sua voz era baixa, mas cheia de uma determinação férrea que eu nunca tinha ouvido dela antes. Marin, disse ela, respirando fundo, eu conversei com o Caleb. Quer dizer, eu conversei de verdade com ele. Ele não está mudando. Ele ainda acha que você fez tudo isso com ele. Ele não consegue enxergar além do próprio orgulho. Ela fez uma pausa, e eu pude ouvir o som de crianças brincando baixinho ao fundo. Não aguento mais viver com isso. Não posso criar meus filhos em uma casa onde o homem que eles admiram é incapaz de admitir culpa ou de ser grato à pessoa que salvou sua vida. Os meninos e eu vamos nos mudar por um tempo. Preciso pensar. Fiquei em silêncio, atordoada. Meu ato de autopreservação havia se tornado um catalisador. Sem querer, havia colocado um espelho em sua própria vida, dando-lhe forças para enxergar as rachaduras em seu próprio casamento. Foi uma consequência impressionante e imprevista, uma prova do poderoso e imprevisível efeito cascata de falar a verdade. Eu soube então que tinha uma última coisa a fazer. Não se tratava mais deles. Tratava-se de mim, de definir os termos da minha própria paz. Sentei-me diante do computador e abri um novo e-mail, endereçando-o ao meu pai, à minha mãe e ao meu irmão. Meus dedos pairavam sobre o teclado. Aquilo parecia mais difícil do que ordenar um ataque de drone, mais perigoso do que qualquer decisão que eu já tivesse tomado em um centro de comando. Comecei a digitar: assunto, nosso caminho a seguir. Estou escrevendo isto porque acredito que todos precisamos de tempo e espaço. A base do nosso relacionamento foi severamente danificada e não pode ser reparada com telefonemas educados ou jantares de família fingidos. Os padrões de desrespeito e rejeição estão arraigados há muito tempo. Não vou cortar o contato para sempre, mas estou estabelecendo um novo limite. De agora em diante, qualquer interação que tivermos deve ser construída sobre uma base de respeito mútuo, não o respeito que se demonstra por uma filha ou irmã, mas o respeito que se demonstra por outro adulto. Quando vocês estiverem prontos e dispostos a fazer isso, realmente prontos, vocês saberão como entrar em contato comigo. Até lá, por favor, não entrem em contato comigo. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. Era uma declaração de guerra e um tratado de paz, tudo ao mesmo tempo. Era a aceitação de uma grande perda e a reivindicação de uma liberdade maior. Fechei os olhos e cliquei. Quando o e-mail desapareceu no éter digital, não senti tristeza nem raiva. Senti uma sensação silenciosa e profunda de alívio. O peso das expectativas, dos julgamentos, da narrativa deles, finalmente, felizmente, desapareceu. Eu havia saído da sombra deles e, pela primeira vez, estava na luz, completamente sozinho. Um ano se passou, um ano de cura silenciosa e deliberada.
O limite que eu havia estabelecido era um muro de silêncio. E nesse silêncio, finalmente comecei a ouvir a minha própria voz. Eu me vi caminhando pelos corredores altos e ensolarados do Memorial das Mulheres no Serviço Militar pela América, em Arlington. O ar estava parado e reverente, repleto de histórias de mulheres que serviram, lutaram e perseveraram. Eu não estava lá sozinha. Ao meu lado estava uma jovem e brilhante capitã da inteligência, uma estrela em ascensão por cuja carreira eu tinha um interesse pessoal. Caminhamos ao longo dos painéis de vidro curvos gravados com nomes e histórias de mulheres em serviço. Ela me contava sobre um desafio que enfrentava, um grupo de colegas homens mais velhos que constantemente ignoravam suas análises e a tratavam com condescendência nas reuniões. Era uma história que eu sabia de cor. Parei e me virei para encará-la, a luz do teto de vidro do memorial iluminando a frustração em seu rosto jovem. Não lhe dei conselhos estratégicos sobre como lidar com eles. Ofereci-lhe algo mais importante, algo que eu havia aprendido no calvário da minha própria dor. Seu valor não é determinado pela opinião que eles têm de você, eu disse suavemente. Não é determinado pela aprovação ou aceitação deles. É determinado pela qualidade do seu trabalho e pela integridade do seu caráter. Você sabe que sua análise é sólida. Você sabe que é bom no seu trabalho. Confie nisso. Confie em si mesmo, especialmente quando ninguém mais parece confiar. Ao pronunciar essas palavras, percebi que não estava falando apenas com ela. Eu estava falando com a versão mais jovem de mim mesma, a garota que se sentara à mesa de ação de graças e se encolhera. Naquele momento, compartilhando a lição duramente conquistada, senti a verdadeira natureza do meu legado começando a se formar. Não se tratava das medalhas na caixa de madeira. Tratava-se disto. Tratava-se de passar adiante a tocha da resiliência. Mais tarde naquela semana, meu telefone tocou. O número era desconhecido. Hesitei, um lampejo da velha ansiedade retornando antes de atender. General Doyle, perguntou uma voz. Era hesitante, quase irreconhecível. É o Caleb. Fiquei completamente imóvel, minha própria respiração silenciosa no ouvido. Ele parecia um estranho. Hannah, ela disse que eu precisava fazer isso sozinho, gaguejou ele, as palavras desajeitadas e engasgadas. Ela disse que eu precisava ser homem e tomar a decisão. Marin, me desculpe. Ele respirou fundo. Eu fui um tolo arrogante e cego. Devo a minha vida a você e um pedido de desculpas por tudo. Sua voz falhou na última palavra, o som áspero e despojado de toda a sua arrogância anterior. Não foi um pedido de desculpas perfeito. Não foi uma absolvição mágica para uma vida inteira de mágoas, mas foi real. Foi um começo. O garoto que nunca errara estava finalmente admitindo sua culpa. Deixei o silêncio pairar por um instante, permitindo que ele sentisse o peso das próprias palavras. Obrigada por ligar, Caleb, eu disse finalmente, com a voz suave. Já é um começo. Não fiz promessas de reconciliação, nem planos para um reencontro. Mas, pela primeira vez, uma pequena porta, trancada com ferrolho há décadas, foi aberta com um empurrão, não à força, mas por um ato voluntário de coragem. A sua coragem. Naquela noite, eu estava sentado em um banco de parque com vista para o rio Potomac. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons suaves de laranja e roxo. A água fluía com firmeza, uma presença constante e calmante. A raiva que fora minha companheira constante por tanto tempo se foi. A dor corrosiva do ressentimento se dissolveu. Em seu lugar, havia uma paz silenciosa e expansiva. Percebi que havia vencido minha guerra. Minha vitória não foi derrotar minha família ou provar que eles estavam errados. Minha vitória foi me libertar da necessidade da aprovação deles. Foi entender que eles eram, à sua maneira, prisioneiros, meu pai, prisioneiro de sua definição rígida de força, minha mãe, prisioneira de seu medo de conflito, e Caleb, prisioneiro do mito do menino de ouro com o qual ele foi alimentado a vida toda. Eu não podia mudá-los. Eu não podia libertá-los. Mas eu podia, e eu tinha me libertado.
E nessa liberdade, descobri que podia fazer algo que nunca imaginei ser possível. Eu podia perdoar, não por eles, não para desculpar suas ações ou para acolhê-los de volta à minha vida incondicionalmente. Eu os perdoei por mim. Eu os perdoei para finalmente me livrar do pesado fardo da minha própria amargura, um peso que carreguei por tempo demais. À medida que o crepúsculo caía sobre Washington, D.C., as luzes da cidade começaram a cintilar sobre a água como um campo de estrelas cadentes. Sorri, um sorriso genuíno e descomprometido. Pensei no General Finn, o pai que me escolhera. Pensei em Hannah, a cunhada que me demonstrara tanta coragem. Pensei no jovem capitão que eu agora orientava. Aquela era a minha família escolhida. O legado Doyle pelo qual meu pai era obcecado, eu finalmente o havia redefinido para mim. Não se tratava de linhagens, glória no campo de batalha ou do número de estrelas no colarinho. Tratava-se da coragem de viver a sua própria verdade. Tratava-se de ter uma postura firme para estabelecer limites e uma postura suave para deixar o amor entrar. Tratava-se de transformar suas cicatrizes em força e usar essa força para iluminar o caminho para outros que ainda estavam perdidos na escuridão. Meu nome é Major General Marin Doyle e, finalmente, eu estava livre. Obrigado por caminhar comigo nesta jornada. Minha liberdade não veio de vencer uma batalha contra os outros, mas de vencer a guerra silenciosa dentro de mim. Foi a decisão de definir meu próprio valor e viver autenticamente, mesmo quando este era o caminho mais difícil. Minha história é apenas uma, mas sei que existem milhões de outras por aí, cada uma com sua própria luta e sua própria força. Se a minha história ressoou com você, ficaria honrado se compartilhasse uma palavra nos comentários que descreva o que liberdade significa para você. E se quiser ouvir mais histórias de resiliência e esperança, inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade. Você não está sozinho.